Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 40. A partir do verso 1. Gênesis, capítulo 40, a partir do verso 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Então acompanha comigo. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro morto e contra o padeiro morto, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Aleluia. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Amém? Então, José, ele estava já na prisão depois de ter sido, como posso dizer, injuriado, pela esposa de Potifar. E por causa disso, José vai parar na prisão. Mas acontece que Deus era com José, e mesmo ali naquela prisão, em meio a tantos presos, José achou graça aos olhos do capitão da guarda. E o capitão da guarda coloca José a cargo de todos que ali estavam. José passou confiança para aquele capitão. E ele viu que ele não iria ter nenhum problema com José, porque José era um preso obediente, que não dava trabalho, fazia tudo o que era preciso sem reclamar. E hoje é preciso que nós venhamos fazer tudo sem reclamar. Temos que fazer tudo por prazer, por amor. Porque a cada vez que você faz as coisas por amor, Deus lá no céu está te recompensando. E você passa a ter a confiança do teu patrão, do teu encarregado, do teu gerente. Você passa a ter a confiança até mesmo daquela pessoa que não te conhece, tão somente porque ela vê em você o brilho de Deus, o brilho de Jesus Cristo. E assim passou-se os dias, e ambos tiveram um sonho, e ninguém podia interpretar. E contaram o sonho a José. Amém? Acompanhe comigo. Capítulo 40, verso 5. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos e Faraó:
que com ele estavam no cárcere da casa do seu Senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Amém? Então, eles contaram o sonho para José, e José disse para eles: não são de Deus as interpretações. Porque se José se apresentou ali para ouvir o que eles haviam sonhado, é porque José já tinha a interpretação de Deus em seu coração. E conforme o que eles sonharam, José de pronto já deu a interpretação para cada um deles. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E um copeiro, ele era um homem que servia as bebidas, as comidas ao seu senhor. Mas antes que o faraó viesse a experimentar, a comer, primeiro aquele copeiro teria que provar, para ver se não estavam envenenados, tanto a bebida como a comida. E assim também era com Neemias, que ele também era um copeiro do rei Artaxerxes. E toda a bebida que era oferecida para o rei, primeiro Neemias tinha que provar. Se aquela bebida tivesse envenenada, quem morria era o copeiro, era quem servia ao rei. Agora vê só que situação. A pessoa está ali servindo ao rei, mas ele tem que provar tudo que viesse para ele degustar, tudo que viesse para ele beber. E se tivesse envenenado, não era o rei que iria morrer, quem iria morrer era o copeiro. Era um cargo muito espinhoso, porque as pessoas que sabiam que ele tinha que provar primeiro do que o rei, e se aquelas pessoas não gostassem daquele copeiro, elas com certeza colocariam veneno para matar aquele copeiro, para que o outro viesse assumir o lugar dele. E o copeiro era um eunuco, um homem que passava confiança para o seu senhor. Tinha que ser um homem de confiança, porque se ele não fosse um homem de confiança, ele não exerceria aquele cargo. Mas tinha que passar confiança. Essa era a função do copeiro. Aleluia. E José logo viu, de manhã cedo, que os semblantes deles estavam totalmente desfigurados. Eles não passavam aquela alegria de antes. Eles estavam perturbados. O coração deles estava totalmente perturbado pelo sonho que tiveram, porque ninguém podia interpretar, mas Deus colocou José ali para fazer a interpretação para aqueles dois que estavam ali na prisão. Amém? Vamos acompanhar. Então contou o copeiro novo, verso 8, o seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos
amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro-mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Eita Jesus! Assim como José interpretou o sonho do copeiro-mor, assim aconteceu. O copeiro-mor foi restituído ao seu cargo e passou a servir o copo de Faraó na mão de Faraó. José não ficou pensando, pesquisando como seria que ele ia interpretar aquele sonho. José de pronto já interpretou, e como ele interpretou, assim se sucedeu. O copeiro voltou a servir o seu Senhor. Muitas vezes nós sonhamos e ficamos o dia todo pensando o que quer dizer aquele sonho, o que vem ser aquilo. E o que é que nós devemos fazer diante de um sonho? Dobrar nossos joelhos, apresentar a Deus, porque Deus, Ele dará a interpretação para você. Tem pessoas que sonham e ficam com o coração turbado, feito esses dois, ficam desesperados, só porque ele sonhou uma coisa muito triste, como a perda de um ente querido, ou de um acidente que iria acontecer com ele. Quando isso acontece, meu querido, minha querida, logo repreenda-o em nome de Jesus Cristo. Porque quando você repreende aquilo ali, aquele sonho horrível, logo Jesus, Ele repousa sobre o teu coração a sua paz. Aleluia. Louvado seja Deus. Não adianta a gente ficar nos preocupar. Você tem um Deus que tudo pode. Você tem um Deus que traz alívio para o teu coração.
Você tem um Deus que tira do seu coração toda a ansiedade. Você tem um Deus que te cura de todas as enfermidades. Aleluia. E assim, quando José interpretou o sonho do copeiro mor, José disse: lembra-te de mim. Quando você for restituído ao seu cargo, tem compaixão de mim. Fala que eu interpretei o teu sonho, o sonho do copeiro, do padeiro. Mas ele esqueceu de José. Mas esse esquecimento daquele copeiro mor tinha algo, porque não era para ser naquele momento, seria depois que ele iria se lembrar, para que José viesse a sair daquele cárcere, daquela prisão. José foi colocado ali com 17 anos, passou 11 anos na casa de Potifar e 2 anos na prisão, e ele esperou 13 anos para tudo acontecer como ele esperava que acontecesse. Mas tudo que ele queria era sair dali. Aleluia. E assim como ele interpretou o sonho daquele padeiro mor, assim aconteceu. O padeiro, ele esperava ser restituído ao seu serviço, mas não. O padeiro foi enforcado, pendurado no madeiro, numa forca, e ali ele morreu. Foi triste para ele? Foi. Mas esse foi o sonho que ele tinha sonhado. Aleluia. Verso 20. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José estava esperando aquele copeiro se lembrar dele, mas ele esqueceu. Só que tudo isso era plano de Deus. E os planos de Deus têm que ser conforme aquilo que Ele planejou. Não como os planos que nós fazemos. Muitas vezes você faz um plano para que você venha vencer na vida, para que você venha ter uma vida financeiramente boa, abundante. Você faz tudo certo, você tem metas para alcançar, mas só que os teus planos muitas vezes vão de água abaixo, porque ainda não era da vontade de Deus. Mas quando for da vontade de Deus, todos os seus planos serão realizados. Aí tudo
tudo vai ser uma maravilha na minha e na sua vida. Amém? Deus, ele tinha um grande plano na vida de José. E José, ele, dentro desses 13 anos, ele foi um homem obediente, ele não pecou contra Deus, fugiu da tentação da mulher de Potifar, não caiu, se manteve firme pela misericórdia do Senhor, foi fiel a Deus, e Deus o honrou, Deus o abençoou, Deus o tirou da prisão para colocar no cargo mais alto, na posição de governador de todo o Egito. Amém? Agora é quarta-feira, se Deus permitir, aí nós vamos dar continuidade.